Glória a Deus, aleluia. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos os amados irmãos, os amigos que estarão conosco durante esta live, este culto, que foi preparado para que o nome do Senhor seja exaltado. Eu tenho certeza que o Senhor falará ao teu coração, como Ele tem falado. Muitas vezes nós buscamos uma palavra que agrade o nosso coração. Muitas vezes nós queremos palavra que venha trazer para nós um aconchego. Mas muitas vezes a palavra de Deus nos afronta para que a gente venha entender que tudo é dele, tudo volta para ele. E nós aqui na terra somos aqueles escolhidos para fazer tudo aquilo que agrada o coração, o Espírito de Deus. Por isso, nesta noite, eu quero trazer esta mensagem de amor, de carinho, de dedicação da tua vida, da parte que o Senhor quer que nós possamos entender que nós vamos vencer. Ou melhor, já vencemos, porque Cristo morreu naquela cruz para mim e para você, para que nós pudéssemos hoje estarmos sendo verdadeiramente agraciados pela obra magnífica do Senhor. E nós sabemos que grandes coisas o Senhor tem para fazer na minha vida e na sua vida. Então, se você puder, fecha teus olhos. Eu gostaria de estar fazendo uma oração, entregando esta palavra para que o amor do Senhor venha falar ao teu coração e que de uma vez por todas você entenda para que você foi chamado, qual é a lei estabelecida na tua vida, para que você seja mais que vencedor. Pai, eu entrego esta palavra nas tuas mãos. Sei que ela falará ao coração de todo aquele aonde este vídeo chegar. Eu tenho certeza que o Senhor, como muitos estão esperançosos, para que possamos ouvir a tua voz, entender qual é a tua boa e agradável vontade. Por isso, Senhor, que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos e que a tua palavra venha revigorar todo aquele, Senhor, que tiver conhecimento, todo aquele que precisa desse conhecimento, todo aquele que está passando, para que esse conhecimento possa chegar até as suas mãos, aos seus ouvidos, e que ele possa entender que o teu amor, Pai, é um amor tão grande, que nos fez estarmos vivos aqui, para poder agradecer por tudo que o Senhor já tem feito. Tudo isso eu te peço, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, e no nome dele eu agradeço. Amém e amém. Tenho certeza que o Senhor falará muito com você. E nós vamos falar hoje sobre preparação e manifestação. E quando nós vamos lá para Lucas 1, versículo 80, está escrito assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e ele viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. O Senhor aqui está falando conosco de um menino que foi chamado para anunciar as boas novas de salvação. Nós estamos falando aqui de João Batista, o menino que nasceu e viveu no deserto. E muitas vezes nós perguntamos assim, mas num deserto? Quantas vezes você já falou para você, mas Deus, até quando eu vou ter que viver nesse deserto? Por que o Senhor tem permitido que eu permaneça nesse deserto? E eu vou te dizer, foi o local escolhido para que cada um de nós passássemos os melhores tempos para aprendermos o que é que nós temos que colocar em prática, o que é que nós temos que colocar em tudo aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos, as habilidades espirituais que somente o Senhor pode trazer. E nesse momento aqui, ele viveu, ele não saiu de lá. E todos nós temos uma característica exclusiva com Deus. E o tempo determinado para Deus em nossas vidas é Ele que estabelece.
mas nós prontamente, querendo avançar muitas vezes aquilo que não compete, ou melhor, colocando uma melhor colocação, muitas vezes não alegra o nosso coração, nós queremos sair desse processo. Mas nós não entendemos que esse menino, ele tinha que aprender algo. Porque o que ele iria fazer lá na frente seria tão grande, tão maravilhoso, tão extraordinário. Ele enfrentaria situações que somente naquele local de silêncio, naquele local onde ele estava aprendendo, era a sua faculdade necessária para que ele pudesse sair dali formado. É onde Deus encontrou o momento certo dele ouvir a palavra de Deus, de aprender a palavra de Deus. Porque no nosso desempenho, após toda essa preparação, nós teremos que mostrar as nossas eficácias, as nossas eficiências, aquilo que nós aprendemos, para podermos mostrar para pessoas, porque nós não podemos ensinar se não aprendemos, se não colocamos em prática na nossa própria vida. E João Batista foi um desses homens. João Batista foi uma pessoa que foi, muitas vezes, tirado de algumas regalias. Talvez você possa até dizer, eu não curti isso, eu não vivi aquilo. O Senhor está dizendo, tudo aquilo que passou pela tua vida, passou pela minha mão primeiro, passou pelo meu desígnio primeiro, e algo ali eu estava querendo te ensinar. E neste momento que eu estava te ensinando, muitas situações não te agradou e não vai te agradar. Quando nós estamos num processo de ensino, de aprendizado, nós temos que entender que todo esse processo nos vai mexer principalmente com o nosso intelecto, vai mexer com o nosso interior de dentro para fora. E muitas vezes nós queremos fazer prevalecer aquilo que eu e você acha que é de direito. E quando nós estamos pleiteando o nosso direito, nós perdemos o direito que temos com Deus, porque afinal de contas, Ele é dono de tudo, Ele tudo faz, tudo é para Ele, tudo volta para Ele, e nada será mudado, porque Deus, na sua grande misericórdia, tem nos alcançado. E aqui a palavra fala, o menino crescia, e olha a segunda palavra, e fortalecia em espírito. Muitas vezes nós queremos crescer nas obras materiais, nós queremos ter dinheiro, aonde a ferrugem corrói, onde há ladrões, aonde muitas vezes nós perdemos. Daí nós queremos ganhar mais, nós colocamos em primeiro lugar os benefícios próprios, os interesses nossos, para depois pensarmos o que vamos fazer. E aqui o menino crescia e ele se fortalecia. O que você está fazendo pelo seu filho? No que você está fortalecendo o teu filho hoje? No que você está fazendo ele entender as coisas espirituais? Como é que você leva uma criança a entender algo se ele não tem a instrução daquele que é o mais importante, pai e mãe? Quando nós estamos recebendo esta palavra, o menino crescia e se fortalecia, Deus estava ensinando ele como filho. E ele trouxe para ele uma condição, sabe? Um primor para ele prevalecer, para ele sobreviver, para ele vencer naquele deserto. Porque nós sabemos que João Batista era a voz que clamava no deserto, combatido por muitos. Muitos censuravam porque ele se vestia de pele, ele comia mel, gafanhotos, mas aquele rapaz tinha a presença de Deus. E muitas vezes nós queremos tantas coisas para sentir a presença de Deus, e a presença de Deus se faz presente nas pequenas coisas. Você já ouviu uma fala que o menos é mais? E muitas vezes buscamos o mais e ficamos como? Sem nada, com menos. Porque buscamos em coisas desfavoráveis à nossa vida. E quantas vezes nós temos uma pura necessidade como João Batista. Essa pura necessidade, para quê? Para preparação. Para depois da preparação, a manifestação. E essa manifestação será eu e você que vai mostrar.
Deus está nos preparando para algo superior. Hoje, quando eu conversava com alguns irmãos, eu dizia assim: o Senhor quer nos levar para algo superior, para algo muito maior do que você tem projetado. A palavra fala assim, que o Senhor é que tem os pensamentos a nosso respeito, e os pensamentos são de paz. Então eu quero te dar uma boa notícia. Você não está trazendo paz para o teu coração nesses dias. Surgiram alguns problemas que está contristando o teu coração, está deixando você perder teu sono, preocupação. O Senhor está dizendo: eu estou te preparando para aquilo que vem de melhor, e necessário é que você passe por isso. Esse fogo, esse esmerilhar, será para que lá na frente você venha entender que a última palavra é minha. E para essa preparação, nós temos que ter algumas atitudes. E todos os planos, olha bem o que o Espírito Santo de Deus falava comigo nessa tarde. Os planos bem elaborados trarão para nós, sabe o que? Resultados. Planos bem elaborados. Então saiba com quem você chama para a tua companhia. Saiba com quem você vai conversar os teus segredos. Saiba com quem você vai trazer os teus sonhos. Com quem você assenta na tua mesa. A palavra fala que nós não devemos sentar na mesa daqueles adversários, daqueles que muitas e muitas vezes zombam de nós, riem da nossa cara e acham que tudo que nós estamos vivendo é uma balela, é uma situação passageira. Eu tenho uma linda notícia para te dar. Esses planos bem elaborados, debaixo da graça de Deus, te levarão para todas as medidas necessárias para que você possa ser, sabe, próspero, abençoado, seja no teu comércio, seja na tua família, seja com teus filhos, seja com teus sócios, seja onde você colocar a tua mão, a planta dos teus pés. A palavra fala que nós somos aqueles que levam a boa palavra. Nação santa, nós somos aqueles que o Senhor preparou para que nós levássemos a palavra pura, verdadeira. E quando esses planos são bem elaborados na presença de Deus, você não vai errar, você não vai falhar, porque Deus continua sendo fiel. E pessoa, olha o que eu vou falar agora, o que o Senhor colocava no meu coração. Pessoas vão ter que desdizer o que disseram a teu respeito. Sabe por quê? Pessoas vão ter que retirar palavras que disseram, que falaram. Sabe por quê? Porque pessoas vivem na prática rápida. Ah, eu falei porque naquela hora eu estava nervoso, eu estava nervosinha. Então eu falei. Mas o Senhor está dizendo nesse momento aqui, terão pessoas que vão desdizer, vão retirar as palavras que lançaram na tua vida, que falaram mal de você, que disseram que você não tinha capacidade. Sabe por quê? Coroa, troféu, medalha, todas elas trazem marcas, trazem cicatrizes. Eu nunca vou me esquecer de um vídeo que eu vi de uma linda bailarina. Desde menina ela queria ser uma grande bailarina, mas ela não tinha noção do que ela teria que passar. E seus pais, vendo o sonho dela, investiu nela tudo que eles podiam para que ela pudesse ser uma grande bailarina. Somente os pais, pai e mãe, sabiam o que aquela menina estava passando, o que aquela menina sofria. E no belo dia, numa apresentação que seria para ela o grande projetar da vida dela, quando ela se apresentou naquele teatro como uma das melhores alunas, todo mundo ficou maravilhado de ver a sua atuação, a desenvoltura, a leveza dos braços, das pernas e o para aquelas pessoas que aquela menina estava se esforçando para algo que ninguém conhecia na realidade, o que ela estava passando.
E quando chegaram para ela no final do espetáculo e vieram perguntar qual era o maior segredo da vida dela, para ela ter conquistado ser uma das melhores alunas daquela escola acadêmica de balé, de renome. E ela disse, foram anos, dias a fio, de uma conduta que disseram que eu não poderia, que eu não teria capaz, não seria capaz. Quanto mais me diziam que eu não seria capaz, mais eu avançava para poder ter horas a fios, para poder desempenhar o meu papel, o melhor papel que eu podia ter feito. Todos os meus gestos, todas as minhas articulações do meu corpo, todas tinham um preço de dor. E quando ela tirou, ainda vestida, que ela tirou a sapatilha e que ela mostrou seus pés, os seus dedos, as suas marcas, a planta do pé, havia marcas, calos dolorosos. E em cima da planta do pé havia marcas de desgaste. E as pessoas perguntaram, puxa, mas isso não dói? Ela falou assim, muito. Dói muito. Mas cada vez que eu lembro desta dor no meu pé, eu sei aonde eu vou chegar. Porque quando as pessoas diziam que eu não era capaz, eu acreditava em mim. E quando doía meu pé, eu dizia para mim mesma, eu posso. Qual dor que você está sentindo hoje? O que foi que fizeram para você? Você não é a única. Quantos estão passando? E aquela menina foi aplaudida de pé. Porque a palavra dela dita ali colocou pessoas que tiveram que desdizer aquilo que falaram dela. Principalmente os que conviviam com ela. Os seus amigos, as suas amiguinhas. Talvez professores que olhou para uma menina pequena, franzina. Acharam que ela não tinha capacidade. Mas eu venho nesta noite como profeta de Deus para te dizer. Quem vai dizer aonde você vai chegar é Deus. Então tenha certeza de uma coisa. Coroas, troféu, medalha. Todas trazem cicatrizes na tua vida. Mas tem um Deus que está olhando. Que está vendo aonde você vai chegar. Você quer algo de Deus? Você terá o valor dele. O favor de Deus. Sabe por quê? Muitas vezes nós criamos áreas técnicas. Olha o que o Senhor falava comigo. Muitas vezes, filha, todo ser humano cria áreas técnicas. Ah, mas eu sou bom nisso. Ah, eu sou bom naquilo. Você não é bom em nada se você não tiver misericórdia de um Deus Todo-Poderoso. Porque a palavra de Deus fala que nós não podemos nada sozinho. Aquela menina teve apoio de mãe e pai. E horas de dores. Mas nós, quando começamos a sentir dor, sabe o que nós fazemos? Nós começamos a desanimar. Começamos a deixar as coisas. Parece que há de não ter mais valor. Ah, mas que sofrimento é esse? Ah, mas o que está acontecendo comigo? Mas por que não deslancha? Por que não acontece? Por que não vai para frente? O Senhor está dizendo nesta noite para mim e para você. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Eu quero ler com você aqui, dentro desse preço, em 2 Timóteo, o versículo 20 e o versículo 21 está dizendo assim. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e muito útil do seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Olha o 22 que está dizendo, porém, foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Como que está teu coração nesta noite? Qual é a pureza do teu coração? Qual foi as lamúrias desse dia de domingo? Esse dia dos pais. Que nós reverenciamos o Pai maior, que é Deus, o nosso Pai. O meu papai já não está mais comigo. Mas mesmo ele não estando comigo, eu luto. Sabe para quê? Para honrar o nome do meu Pai na terra. E não ser
nenhuma desonra para o meu Pai do céu. E o Senhor está dizendo aqui, foge, foge. Porque a justiça, o amor e a paz são esses os que de coração puro invocam o Senhor. E se você for comigo, para Tiago 4:10, está dizendo assim, olha o que fala. Humilhai-vos, pois, na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Você está sendo humilhada? Você está sendo humilhado? O Senhor quer falar comigo e com você nesta noite. Deixa essa humilhação, deixa essa sensação que você está tendo, que você não consegue, que você não vai, sabe, dar um passo à frente. Vamos ter o preparo de Deus. Não queira mais criar técnicas a seu favor. Eu aprendi ao longo dos meus anos que as minhas técnicas eram furadas. Não me levaria a nada. Cheguei até certo ponto, mas não consegui avançar. E aquele que não consegue avançar, sabe o que ele começa a sentir? Ele começa a ver que todas as coisas que lhe vêm, muitas vezes passa pelo seu caminho. Você pode dizer isso, você pode falar, mas aquilo parecia ser real, mas não conseguiu ir à frente. Sabe por quê? Porque Deus, naquele momento, estava preparando você. Não era da vontade dele de acontecer. Muitas vezes nós temos pessoas que passam pelo nosso caminho, pessoas que entram na nossa vida, mas não são as pessoas designadas para serem aquelas que serão tuas companheiras. Quantos amigos você já teve na tua vida, decorrente desde que você se entendeu o que é ter um amigo? Quantas pessoas pareciam que iam fazer parte de toda a tua felicidade para o resto da tua vida? Mas ao meio do caminho, você descobriu que eles tinham que deixar você. Quantas vezes você chorou por um amigo, por uma pessoa querida que se foi? E não estou falando de morte, eu estou falando meramente de deixar as coisas fluírem. Porque eu tenho certeza que durante um pequeno período essas pessoas foram necessárias na tua vida e você na vida dela. Mas por um tempo maior, Deus queria que você aprendesse alguma coisa. Essa preparação para a manifestação de Deus está te levando a pensar. Toda luta nos leva a pensar. Muitas vezes temos que perder para aprender a ganhar. Mas a gente, o ser humano, só quer ganhar. Não quer ter perdas. Não quer ter aprendizado. Porque estamos vivendo uma época praticamente de evolução. A tecnologia falando mais alto do que Deus. Tudo, sabe, na pronta entrega. Tudo se encadeia. Você já viu as dificuldades que nós estamos encontrando? Quem é um comerciante para se inteirar de tantas novidades, inovação que está chegando? E aqueles que não se inovarem ficarão para trás. E com isso eu trago. Muitos esquecerão daquele que preparou aquele menino. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Aonde? No deserto. Então pare de reclamar do teu deserto. Você não terá força suficiente se você não entender que muitas coisas Deus tem que aprimorar na tua vida, no teu conhecimento. Se renda a Ele, se prostre, entenda que tudo que Deus tem para fazer é o melhor pela sua vida, é o melhor pela minha vida, mas muitas vezes não é da forma que eu quero e nem da forma que eu enxergo. E quando nós nos atropelamos, como eu comecei falando, que tudo é rápido demais. Você já passou por uma situação que pessoas falaram coisas que você não queria ouvir? Porque foi impulsionada pelo seu emocional? Por aquele momento que ela estava atravessando ali? De uma imperatividade que ela não tinha controle? E eu quero dizer para você, o desequilíbrio é uma porta aberta para que você venha a fracassar. A tendência é fracasso, porque você escancar uma porta para que o inferno venha. E quando você prestar atenção, você já
andou muito. E essa porta já ficou aberta há muito tempo. Então é no momento de nós nos calarmos, de nós entendermos que Deus está numa preparação. E preparação requer conduta, regras. Um técnico, ele vai exigir do seu aluno muitas regras a serem cumpridas. Vai ter horário para tudo, mudanças de alimentação, de hábitos. Se verdadeiramente ele quer chegar naquilo que ele sonha. Lembra agora da história da bailarina? As marcas dos pés dela. Era um momento ali de muita tristeza para quem via. Mas só ela sabia que aquelas marcas tinham valor. Só você vai saber destas marcas que você tem aí, das suas lutas, o valor que você tem. Para quem? Para o próximo? Não, porque o próximo que trouxe para você uma situação difícil, alguém que tentou te trair, alguém que tentou fazer da tua vida propriamente um desconcerto, vai ter que desdizer, vai ter que retirar, vai ter que vir até você, vai ter que mostrar como você vai ter que ir até o Pai, porque Ele está te preparando. Então pare de reclamar. A ordem é se calar, a ordem é ficar, sabe, esperando que Deus vai fazer o impossível acontecer. O Senhor está falando nesta noite de uma forma totalmente diferente. Eu quero dizer para você, só quem tem medo tem motivos, ou alguém que tem alguma coisa, que deve alguma coisa, é que tem motivos para não querer mudanças. Você tem medo de alguma coisa? Você acha que vão descobrir alguma coisa de você? O Senhor está dizendo nesta noite, então se achegue a Ele, porque o preparador do universo está dizendo nesta noite, eu tenho motivos para te levar muito mais, a níveis que você não imagina. Mas para que tudo isso aconteça, tudo tem que ser trabalhado agora. Eu vou te dizer, José, ele ficou 12 anos na prisão. 12 anos, para que o processo do deserto, que como teve aqui de João Batista, 12 anos. Aqui não fala quanto tempo João Batista ficou no deserto, mas aqui fala, ele viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar. Então tenha paciência. Deus vai se manifestar para você. Não queira acelerar o processo. A preparação é Deus que dá a conduta. Na hora certa Ele te dará a medalha. Você vai ter que percorrer e concorrer primeiro, para depois receber. Mas o imediatismo faz você querer tudo adiantado. E José ficou 12 anos, porque ele tinha culpa? Não. Porque para ele sair de uma cisterna para virar um governador, ele teve processo. Processo de tentativa de morte, tentativa de morrer numa cisterna. Ele foi escravo, ele foi servo, ele ficou preso, foi indignado, mentiram sobre ele. Então a jornada dele teve uma história. E você quer pegar a diretriz mais alta da tua vida sem história? Deus não vai fazer isso. Porque o filho dele, sendo Deus também, foi colocado naquela cruz, sem dó nenhuma, para dizer, Pai, perdoa eles, Pai. Você falaria isso se fosse você que estivesse na cruz? Perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo, porque está tudo consumado. E daí nós queremos pegar tudo rapidamente, fazer tudo do nosso modo, da nossa maneira, como que se não tivesse um diretor universal. E o diretor universal chama-se Espírito Santo. E o exército chama os anjos poderosos do Senhor. E o nosso advogado chama Jesus Cristo, e o nosso juiz é Deus. E você quer fazer da tua vida como se ela não tivesse valor? O Senhor está dizendo nessa noite, não. Eu estou te preparando para uma manifestação que só eu, o teu Deus, pode fazer. Uma outra pessoa, Moisés teve que ser colocado num rio, foi pego, você conhece a história, viveu entre os babilônicos, mas teve que fazer algo para ser retirado do Egito, da Babilônia, e ele foi para onde? Foi para o deserto.
E lá ficou no meio dos moabitas. Ele levou 40 anos, casou com uma moabita, conviveu com eles. E durante 40 anos teve que sentir cheiro de ovelha. Ele cuidava de ovelha. Ele teve que descer. Ele era filho. Era ali filho, mesmo adotivo. Mas ele era um filho de majestade. Mas ele, pela morte do egípcio, ele foi levado e ficou 40 anos nesse deserto. E lá, para a sarça ardente aparecer para ele, para que Deus pudesse falar com ele, ele teve que sentir cheiro de ovelha, cheiro de fezes, dormir no relento, aprender a conviver em tendas. Um menino que foi criado em palácios. E do que mesmo você está reclamando? Da vida que você está levando? Dos problemas que você está enfrentando? E nós queremos que Deus fale conosco. Mas qual é a sua situação hoje para com Deus? Então nós temos que entender, como Davi, ele foi ungido. Ele foi ungido rei. Quando Samuel chegou para ungí-lo, ele foi ungido. Mas para onde ele voltou? Ele voltou para o deserto, de novo, como está aqui João. E lá no deserto, ele teve que matar urso, leão, com quem? Com seus irmãos valorosos do rei Saul? Não, sozinho. Sabe o que Deus estava falando nesse momento com ele? Eu estou te preparando para a manifestação que você terá lá quando você for rei. De quem foi a promessa? Foi de Deus para a vida dele ou foi de um mero profeta? Não, foi de Deus. Mas ele teve que entender que houve uma preparação para a manifestação da glória de Deus na vida dele, que foi um dos maiores reis, que venceu. Mas para isso, ele matou Golias e depois disso, voltou para onde? Voltou para o deserto ainda. Ele teve que provar muitas coisas. Sabe para quem ele teve que provar as maiores batalhas da vida dele? Para ele mesmo. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, comece a mostrar para você, o maior inimigo da tua vida é você mesmo. Você milita entre a tua alma e o Espírito de Deus. Até quando? Até quando você vai viver nessa condição? Deus está falando conosco que Deus tem um planejamento para você. Pare de se enviar. Pare. Eu sou assim. Eu não vou mudar. Pare de se enviar. Pare de dizer você não pode. Você não tem capacidade. Uma das coisas que a gente ouve os psicólogos fazendo e falando, que você tem que ir lá atrás se encontrar para poder depois vir dizer o que é que você está vivendo. Eles começam a tentar te encontrar na tua história, em fatos lá atrás, aonde alguma coisa se perdeu pelo caminho. E o Senhor está dizendo aqui, ó, você tem que ser criado à minha maneira, a minha preparação, a minha maneira. Muitas vezes longe de algumas coisas. Como foi aqui João Batista, como foi José, como foi Moisés, como foi Davi. Moisés tinha tudo, ele podia muito bem. Matou lá o egípcio, ia conversar, desse um jeito. Mas não, ele ó o rumo dele, deserto. Porque lá no deserto, Deus tinha que falar com ele. Lá no deserto, ele teve que aprender. Para ele ser um líder, uma pessoa que é líder, tem que aprender a liderar. E muitas vezes pensa que é mandar. E mandar não é liderança. Liderança é entender cada caso no seu devido lugar. O maior líder deste mundo chama-se Deus, o nosso Pai, que nos conhece, sabe a nossa condição interna. Ele sabe quem nós somos e para onde nós vamos e para onde nós vamos chegar. Eu quero ler com você no Salmo 33, versículo. Olha o que está escrito aqui. Salmo 33, está escrito assim. Versículo, 33:20. Nossa alma espera no Senhor, e é dele que vem o meu auxílio, e é ele o meu escudo. Da onde vem a nossa alma? Espera da onde? Do Senhor. Agora, veja no Salmo 43:5 o que fala. Dá uma olhada.
Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele. Meu auxílio vem de Deus. Por que você está com a alma abatida? De quem mesmo você está esperando o auxílio? Dos guarda-costas? Mortais, meros mortais, de pessoas que possam dizer para você o que você é, o que você fez ou o que você faz? Aqui você está falando com o dono de tudo. Aquele que fala no Salmo 139, que mesmo antes que a palavra venha à tua boca, ele já sabe o que você vai falar. E para não ficar só nesse salmo, veja o que fala aqui no Salmo 62:5. Está escrito assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Fique em silêncio. Quanto tempo Deus vem falando? Se aquiete, se cale, fique em silêncio, fale com Ele. A palavra fala: entra no teu quarto, cerca a tua porta, fala comigo em secreto, e eu em secreto te darei aquilo que é para você. E vou falar ainda, um pouquinho mais à frente aqui, no Salmo 69, versículo 20, está escrito assim: a zombaria partiu-me o meu coração, e eu desfaleci. Porém, esperei por piedade, por debalde, por consoladores, mas não achei. Você está esperando alguém que tenha dó de você? Você está achando que alguém vai sentir dó de você, da tua luta? Eu quero te dizer, ninguém vai ter dó de você. Porque vivemos num mundo egoísta, num mundo onde as pessoas estão olhando para elas próprias. As pessoas são donas. Em 2 Timóteo 3:8, fala que as pessoas são pessoas que não amam, pessoas amantes de si próprias, que não honram pai e mãe, desobediente. O Senhor já nos avisou, cabe a nós tomarmos essas decisões, porque aqui fala: o que zombou de mim partiu meu coração. Quantas vezes você chorou por pessoas que riram de você, que falaram coisas de você que você não merecia? O Senhor está dizendo nesta noite: a mim me cabe o julgamento. Eu é que farei a obra na vida dessas pessoas e na tua vida também. Em Isaías 11:12, olha que palavra profética. Eu amo esse Deus, porque Ele tem para nós palavras proféticas. Olha o que Ele fala: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo em que eu designei. E no 12 fala assim: e saireis com alegria, e em paz sereis guiados, e os montes, os outeiros, romperão os cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. O Senhor vai designar. Você vai sair com alegria dessa situação, mas creia nesse Deus. O teu problema para Deus é tão pequenininho, mas o que você tem que mostrar para esse problema tão pequenininho para Deus, o tamanho do teu Deus grande. Porque quando nós falamos não sei o que eu vou fazer, sabe o que nós estamos dizendo? Que Deus não tem capacidade de fazer. E Ele está dizendo na palavra dele aqui. E lá em 1 Pedro, deixa eu ver aqui, em 1 Pedro está escrito assim, olha, 1 Pedro 11, está escrito assim, ó: a parte do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Você tem que alcançar a paz. Você está alcançando a sua paz? A sua paz interior. Começa a tirar tudo aquilo que está te incomodando. Entrega para o Senhor, coloca num cesto, coloca no altar do Senhor. E Ele está dizendo mais ainda: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Você é justo? Eu sou justa. A palavra diz que aquele que me serve e me segue e obedece às minhas ordenanças são justos na minha presença. E Ele está dizendo assim: e os seus ouvidos estarão abertos às suas súplicas com o rosto do Senhor. O Senhor está trazendo para nós, porque o Senhor quer que nós venhamos a ter o melhor dessa terra.
Mas nós nunca teremos o melhor dessa terra quando nós ficarmos ainda apegados a picuinhas, a coisinhas tão pequenas que não nos elevará a lugar nenhum, não fará de nós nada. Eu quero terminar esta live dizendo para você, eu comecei falando que o menino crescia e se fortalecia no espírito. Então pega essa situação que você está vivendo, cresça no espírito, se fortaleça, porque nesse momento o Senhor quer pegar você pela mão. Deus te fortalece de dentro para fora. Rasga o teu coraçãozinho para Ele. Sabe uma coisa que Deus tem falado ao meu coração? Tudo que você tem feito para Deus, sabe o que vai fazer para você? Você dará seus passos de fé e Ele não te deixará no meio do caminho, como muitas vezes você tem ficado. Quantos anos faz que você não consegue? Quantos anos faz que você patina? Que você peleja? Você pode até conseguir, não estou falando de bens pessoais, materiais, não. As pessoas conjecturam coisas, obras materiais como bênçãos. Isso para Deus não significa nada. Estou falando paz interior. Sabe aquela paz que quando você chega, você olha para a pessoa, você transmite para ela algo diferente? Deus está dizendo, não vou te abandonar. Sabe, você não está na mão do homem. Vou repetir, você não está na mão de homem. Fique tranquilo. Você não é órfão. Órfãos são entregues em locais aonde ficam pessoas para quererem adotá-las, crianças. Você não é órfão. Você tem um pai, o melhor pai de todos os pais. E eu estou trazendo essa pregação, essa palavra, hoje no Dia dos Pais. Você tem um pai que te ama. Um pai que vai bradar em teu favor. Ele vai levantar você das cinzas para te colocar em lugar de honra. E Ele está dizendo aqui, Deus trabalha com preparação, porque Ele quer manifestar na tua vida os planos dEle. E nos planos dEle tem santificação. Sem santificação você não verá Deus. Sem santificação, meu amigo, meu irmão, sem oração, sem preparação, você nunca chegará a lugar nenhum. Você quer medalhas? Você quer reconhecimento? O Senhor está falando nesta noite aqui. Você não está sozinho. Você tem um pai que te ama. Um pai que vai pegar toda essa condição em que você está vivendo agora. Ele quer trazer maturidade para o teu estado físico, espiritual e mental. Então pegue todo esse problema, entrega hoje nas mãos de Deus e deixa lá com Ele. Acredite, Ele já está trabalhando em teu favor. Muitas vezes as pessoas me falam assim, mas como? Como? Eu não vejo, porque nós estamos acostumados com tudo no toque do dedo. No toque do dedo nós queremos tudo, pedir comida, falar com o irmão, falar com o filho, saber das notícias. Nós vivemos num mundo desesperador, tudo muito rápido, ninguém entende ninguém. Mas Deus, nesse momento, está dizendo aqui, o menino crescia e fortalecia em espírito e viveu no deserto. Pare de se lamentar e comece a reconhecer que nós temos uma pura necessidade de termos Deus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Eu tenho certeza que o Senhor está falando com você nesta noite. Eu tenho certeza, minha irmã, que você vai testificar do que Deus está falando com você nesta noite. E eu quero fazer um pedido para você. Se você puder, você que não é inscrito no nosso YouTube, no nosso canal, entra lá. Entra lá, Pastora Marina. A mensagem desta noite será preparação e manifestação. Compartilha, se inscreva. Se torne um daqueles que levará essa palavra para que outros venham entender que nada está perdido. Eu quero deixar uma frase que foi me dita esses dias para mim. Uma pessoa me enviou essa frase. A caneta que escreve a tua história está na mão de Deus. É a melhor mão
que poderia estar a caneta para escrever a tua vitória. E ela só acontecerá se você crer nesse Deus. Se você puder, fecha teus olhos. Eu quero fazer uma oração. Pai, eu entrego esta palavra nas tuas mãos. Como nós vimos aqui, o menino crescia e se fortalecia, Senhor, no deserto. Senhor, na tua palavra e no Espírito. Que o Senhor possa, através dessa palavra, fortalecer aqueles que estão tristes, abatidos. Aqueles que estão achando que porque as dificuldades apareceram, eles estão esquecidos. Não, Pai, que eles possam entender que o Senhor está ao lado deles, fortificando, fortalecendo, levantando, Pai. Então coloca neles essa fé, para que o Senhor possa dar para eles a coragem, Pai, que há dentro deles, já existe dentro deles. E nós veremos, Pai, que todas as situações tomarão formas diferentes. Porque nós estamos pedindo, Senhor, no nome do Teu Filho, e no nome do Teu Filho nós cremos e Te agradecemos. Que você receba essa palavra, que você creia nessa palavra. Tome, sabe, como ponto principal da tua vida. E você verá que você será mais, mas muito mais que vencedor. Que você fique nesta graça do Senhor, nesse final de domingo abençoado. Shalom.